Já parou para pensar o que torna um gato normal? Pelagem fofa, orelhas retas, patas longas. Mas e se eu te disser que algumas das raças de gatos mais populares e adoradas são, na verdade, portadoras de verdadeiras anomalias genéticas? Eles não são super-heróis de quadrinhos, mas sim criaturas reais cuja aparência única é resultado de um erro no DNA. No vídeo de hoje, vamos revelar os segredos de 5 raças de gatos, com as mutações genéticas mais surpreendentes. Vamos descobrir se essa particularidade é um presente da natureza ou uma maldição, e por que algumas delas causam polêmica acalorada em todo o mundo. Prepare-se, você vai se surpreender ao descobrir a verdade por trás desses rostinhos fofos. Antes de começarmos, vamos entender rapidamente o que é uma mutação genética. Imagine o DNA como um grande livro de instruções para a construção de um organismo vivo. Às vezes, durante a cópia desse livro, acontece um erro de digitação, um pequeno e insignificante erro em uma única letra. Na maioria dos casos, isso não afeta nada. Mas às vezes, esse erro de digitação acaba mudando um capítulo inteiro. O resultado é o nascimento de uma criatura com uma característica totalmente nova e única. Foi exatamente assim que surgiram nossos heróis de hoje. As pessoas notaram esses gatos incomuns e gostaram tanto do resultado dessa casualidade natural que decidiram fixá-lo através da seleção, ou seja, da reprodução intencional. Assim, uma mutação aleatória se transformou na característica distintiva de toda uma raça. Mas será que isso é sempre benéfico para os próprios animais? É o que vamos descobrir. E abrindo a nossa lista, temos uma raça cuja fofura conquistou o planeta inteiro. Conheça o Scottish Fold, ou gato de orelhas dobradas escocês. O seu cartão de visita são as orelhinhas pequenas e dobradas de forma peculiar para a frente, dando ao seu rosto redondo uma expressão de surpresa, quase de coruja. Em conjunto com os seus olhos enormes e redondos, isso cria a imagem de um eterno gatinho, simplesmente impossível de não amar. Eles são conhecidos pelo seu temperamento calmo, equilibrado e incrivelmente amigável. Os Scottish Folds adoram a companhia humana, mas ao mesmo tempo são muito discretos. Eles ficarão felizes em sentar-se no seu colo enquanto assiste televisão ou dormirão quietos por perto enquanto você trabalha. Parece o animal de estimação perfeito. No entanto, por trás dessa aparência encantadora, esconde-se um segredo genético com consequências muito sérias, algo que todo futuro dono precisa saber. Mas afinal, o que faz as orelhas desses felinos ficarem tão fofamente dobradas? A resposta está numa mutação genética chamada osteocondrodisplasia. O nome é complicado, mas a essência é simples. Trata-se de uma doença sistêmica que afeta o desenvolvimento do tecido cartilaginoso e ósseo em todo o corpo. O mesmo gene que torna a cartilagem das orelhas mole e fraca, fazendo com que elas caiam para a frente, age de forma idêntica em todas as articulações do animal. Simplificando, as orelhas são apenas a ponta do iceberg, um marcador visível de um problema muito mais profundo e grave. Esta mutação é dominante, o que significa que basta o filhote receber apenas uma cópia do gene de um dos pais para que ela se manifeste. É exatamente por isso que é categoricamente proibido cruzar gatos com orelhas dobradas uns com os outros, pois a ninhada receberá uma dose dupla do gene defeituoso, resultando nas malformações esqueléticas mais graves. Agora, vamos à parte mais delicada. Devido à osteocondrodisplasia, todos, sem exceção, os gatos de orelha dobrada sofrem de problemas nas articulações em algum grau. Isso pode manifestar-se como artrite, dor ao se movimentar e deformações nas patas e na cauda. A cauda desses felinos é geralmente espessada e inflexível, e qualquer toque desatento pode causar-lhes dor intensa. Com o avanço da idade, os problemas se agravam. O gato sente dor ao pular e ao andar, podendo inclusive começar a mancar. Há um mito de que, se cruzarmos um progenitor de orelha dobrada com um de orelha reta, os chamados Scottish Straights,
os filhotes não terão problemas de saúde. Infelizmente, isso não é verdade. Pesquisas demonstram que mesmo animais heterozigotos, ou seja, aqueles que receberam o gene de apenas um progenitor, acabam desenvolvendo doenças degenerativas nas articulações com o tempo. A diferença está apenas na gravidade e no momento em que elas se manifestam. É justamente por causa desses graves problemas de saúde que o Scottish Fold é alvo de intensa controvérsia no mundo felino. Muitas organizações veterinárias e de proteção animal exigem o fim da criação desses gatos, classificando a prática como antiética. No Reino Unido, por exemplo, o Conselho Veterinário Principal não reconhece a raça oficialmente, citando o sofrimento de origem genética. Em vários países europeus, sua criação é completamente proibida. Por isso, se você se encanta com esses felinos, é crucial estar ciente da responsabilidade que isso implica. Um pet com essas características pode precisar de acompanhamento veterinário vitalício, suplementos especiais para as articulações e cuidados constantes. A aparência adorável deles não é apenas uma característica, é, na verdade, o sintoma de uma doença crônica com a qual o gato terá que conviver para sempre. Este é um preço alto a pagar pelo desejo humano de ter um bichinho de pelúcia fofo. Agora, vamos falar do próximo integrante da nossa lista, e esta é, sem dúvida, a raça mais controversa. Apresento-lhes o Munchkin, o famoso gato salsicha. Sua principal e mais notável característica são as patas anormalmente curtas, mantendo, no entanto, um tamanho de corpo normal. O resultado é uma aparência realmente engraçada e bem diferente. Dá a impressão de que um gato comum foi meio que achatado contra o chão. Apesar das pernas curtinhas, os Munchkins são criaturas incrivelmente ativas, ágeis e brincalhonas. Eles perseguem brinquedos com entusiasmo, manobrando pela casa como se fossem pequenos carros de corrida. Eles não conseguem saltar tão alto quanto seus primos de pernas longas, mas são extremamente espertos. Eles sempre encontram um jeito de subir no sofá ou na poltrona, usando vários pulos curtos como atalho. O temperamento deles é frequentemente descrito como confiante, extremamente curioso e muito apegado aos humanos. As patas curtas dos gatos Munchkin são o resultado de uma mutação genética, a mesma que causa o nanismo em raças de cães como o Dachshund e o Corgi. Esta condição é chamada de acondroplasia. Este é um gene dominante que interfere no desenvolvimento normal dos ossos longos dos membros, enquanto a coluna vertebral e a cabeça mantêm o seu tamanho normal. Há um fato interessante e, ao mesmo tempo, um tanto assustador. Este gene é letal na sua forma homozigótica. Isso significa que, se um filhote herdar o gene da pata curta de ambos os pais, ele não sobreviverá e morrerá ainda no útero. Por essa razão, a criação de Munchkins deve sempre envolver um progenitor de patas curtas e um progenitor de patas com comprimento normal. Como resultado, nascem ninhadas que contêm tanto filhotes de patas curtas quanto filhotes com comprimento de membros padrão, que não carregam este gene. A saúde dos gatos Munchkin é cercada de controvérsias e muitos mitos. Os opositores da raça afirmam que as pernas curtas causam sérios problemas na coluna e nas articulações, condenando esses animais ao sofrimento. No entanto, anos de observação por criadores e veterinários demonstram que essa alegação não é totalmente precisa. Em geral, os Munchkins são uma raça bastante saudável. A sua coluna vertebral é mais flexível do que a dos cães da raça Dachshund, o que os torna menos propensos a problemas de costas. Contudo, eles têm predisposição a duas doenças específicas: a lordose, onde a coluna se curva para dentro da caixa torácica, comprimindo o coração e os pulmões, e o pectus excavatum, ou tórax em funil. Felizmente, essas condições não são muito comuns, e criadores responsáveis retiram esses animais da reprodução para evitar que o defeito se fixe na linhagem. Embora gozem de uma saúde relativamente robusta, o status dos gatos Munchkin no mundo da felinologia ainda é bastante precário.
As maiores e mais conceituadas organizações, como a Federação Internacional Felina, FIF, e a Associação de Amantes de Gatos, CFA, nos Estados Unidos, recusam-se a reconhecer esta raça. O argumento principal delas é que a mutação que afeta a morfologia e a mobilidade normal do animal é considerada antiética para fins de reprodução. Elas defendem que um gato deve ser capaz de saltar e mover-se livremente, e as patas curtas limitam artificialmente as suas capacidades naturais. Por outro lado, outras associações, como o ATACA, reconheceram a raça, alegando que os Munchkins se adaptaram perfeitamente à sua peculiaridade e levam vidas felizes e plenas. O debate persiste e coloca-nos perante uma questão complexa. Onde de facto reside a linha que separa uma peculiaridade única de um defeito prejudicial à saúde? Preparem-se agora para conhecer um verdadeiro extraterrestre do mundo felino. A raça número 3, é claro, o Sphinx. A sua aparência não deixa ninguém indiferente. Ausência total ou quase total de pelo, pele enrugada, orelhas enormes que parecem radares e um olhar penetrante de olhos inteligentes. Ao toque, a pele lembra um pêssego quente e aveludado, ou então camurça. Por não terem essa pelagem de casaco, o corpo deles está sempre quente ao toque, e eles vivem à procura de uma fonte de calor, seja o aquecedor, um raio de sol, ou os seus joelhos. Isto torna-os um dos gatos mais carinhosos e afetuosos que existem. Os Sphinx foram literalmente criados para receber abraços. São incrivelmente sociáveis, adoram ser o centro das atenções e estão dispostos a seguir os donos para todo o lado, comentando tudo o que se passa com um ronronar bem alto. O segredo da ausência de pelo dos Sphinx reside numa mutação recessiva no gene que controla a produção de queratina, a proteína essencial que constitui o pelo, ou seja, os folículos pilosos estão presentes nestes gatos, mas são incapazes de produzir um pelo normal e completo. Por vezes, é possível notar uma penugem leve no corpo do Sphinx, sobretudo no nariz, nas orelhas e na cauda, mas nunca uma pelagem completa e densa. Aliás, é por causa desta mesma mutação que muitos Sphinx não têm bigodes, ou os que têm são muito curtos e encaracolados. É fundamental desmistificar um mito popular. Os gatos Sphinx não são hipoalergênicos. A alergia nas pessoas é causada, na maioria das vezes, não pelo pelo, mas sim por uma proteína presente na saliva e nas secreções cutâneas do felino. Os Sphinx suam e lambem-se exatamente como outros gatos, e por essa razão são tão propensos a provocar uma reação alérgica. A falta de pelos exige regras de cuidado muito específicas para esses felinos. Em primeiro lugar, eles são extremamente sensíveis à temperatura. No verão, a sua pele delicada precisa de proteção contra queimaduras solares, seja com um creme especial ou com roupinhas. Já no inverno, eles precisam de suéteres bem quentinhos e caminhas, ou tocas aquecidas para evitar o frio. Em segundo lugar, a pele deles produz uma oleosidade natural, ou sebo, que normalmente é absorvida pela pelagem dos gatos comuns. Nos Sphinx, contudo, essa oleosidade se acumula na pele, formando uma película amarronzada, que pode manchar móveis e até mesmo roupas. Por isso, é essencial dar banho nos Sphinx regularmente, geralmente a cada 1 ou 2 semanas, utilizando um shampoo específico, ou fazer a limpeza com lenços umedecidos. Além disso, as suas orelhas grandes também requerem cuidados especiais, pois acumulam bastante cera. O mesmo vale para as dobras da pele, que devem ser higienizadas com muita atenção. É curioso como a própria mutação genética influenciou diretamente a formação da personalidade única dos Sphinx. Devido à constante necessidade de calor, eles evoluíram para criaturas incrivelmente sociáveis e totalmente focadas nos humanos. Para eles, o ser humano não é apenas um dono, mas sim a principal fonte de calor e conforto. Essa necessidade fisiológica transformou-se numa forte ligação emocional.
Eles vão dormir consigo debaixo do cobertor, sentar no seu ombro enquanto trabalha ao computador e exigir a sua dose diária de mimos e abraços. Este não é um gato que anda sozinho. O Sphinx precisa vitalmente de atenção e interação constantes. Portanto, se procura não apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro companheiro e amigo que o vai, literalmente, aquecer com o seu amor, o Sphinx é a escolha perfeita. A sua aparência, quase extraterrestre, esconde o coração mais quente e devoto que um gato pode oferecer. O nosso quarto nomeado parece ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas, talvez de elfos ou duendes. Permitam-me apresentar o Devon Rex. Esta raça impressiona pela sua aparência incomum. Orelhas enormes e baixas, olhos ovais grandes, um focinho curto e, claro, o seu maior orgulho, a pelagem macia, curta e encaracolada, que lembra caracol ou veludo. O corpo é esguio e musculoso, mas ao mesmo tempo elegante. Devido a esta combinação de características, são frequentemente chamados de elfos ou alienígenas do mundo felino. Mas o seu temperamento está longe de ser de conto de fadas. É mais parecido com o de um macaco ou um cão. Os Devon Rex são verdadeiros palhaços e centros de energia. Adoram brincar, trazer brinquedos, subir aos pontos mais altos da casa e participar em todas as atividades domésticas. São gatos incrivelmente inteligentes e sociáveis, que se deixam treinar facilmente. Por trás desses cachos charmosos, existe outra mutação genética recessiva. Essa mutação altera a estrutura do pelo, que se torna fino, ondulado e extremamente curto. O que é fascinante é que existem outras raças de pelo cacheado, como o Cornish Rex, mas as suas mutações genéticas surgiram de forma totalmente independente. Se você cruzar um Devon Rex com um Cornish Rex, todos os filhotes nascem com a pelagem lisa. Isso prova que, por trás da aparência similar, existem genes completamente distintos. É um exemplo impressionante do que chamamos de evolução convergente. A natureza atingindo o mesmo resultado, mas por caminhos genéticos totalmente diferentes. O gene que define a pelagem do Devon Rex surgiu de uma mutação espontânea em um gato de rua, no condado de Devonshire, na Inglaterra, em meados do século XX. É desse felino original que todos os exemplares modernos da raça descendem. A pelagem do Devon Rex não só parece incomum, mas também exige cuidados muito específicos. É uma pelagem extremamente macia e delicada, mas que é naturalmente rala e muito frágil. Não se deve usar escovas duras, pois isso pode facilmente danificar ou arrancar os poucos fios de pelo que eles já têm. O cuidado ideal resume-se a passar suavemente uma luva de borracha ou um pedaço de tecido macio para remover os pelos mortos. É muito comum ouvir o mito de que os Rex não soltam pelo e são totalmente adequados para pessoas alérgicas. Isso é, na verdade, um grande engano. Eles soltam sim, mesmo que em menor quantidade que a maioria das raças, e assim como os gatos Sphinx, liberam a proteína que causa alergia. Além disso, justamente por terem essa pelagem tão rara, eles são muito sensíveis ao frio e a correntes de ar, assim como os Sphinx. Por isso, é fundamental que vivam em um ambiente bem aquecido. Durante as estações mais frias, pode ser necessário vesti-los com um suéter aconchegante para garantir o conforto. No entanto, a verdadeira marca registrada do Devon Rex é, sem dúvida, o seu temperamento. Eles são frequentemente chamados de gatos-cães, ou cat dogs, devido à sua lealdade e comportamento brincalhão. Adoram a companhia humana e sofrem muito com a solidão. O Devon Rex costuma escolher uma única pessoa como a favorita da família e a seguirá por toda parte, como se fosse a sua sombra. Eles ficarão felizes em sentar no seu ombro, ajudar você a ler um livro ou a trabalhar no computador. A inteligência e curiosidade deles realmente não têm limites. Eles aprendem comandos facilmente, podem brincar de buscar e até mesmo passear de coleira. É a raça perfeita para pessoas ativas
e famílias com crianças que estão dispostas a dedicar tempo e muita brincadeira ao seu pet. Se você busca um gato com a aparência de um elfo, a agilidade de um macaco e a lealdade de um cachorro, o Devon Rex é exatamente o que você procura. Com ele, uma coisa é certa: o tédio nunca fará parte da sua rotina. E, finalmente, a quinta raça da nossa lista. É uma raça cuja mutação genética lhes deu aquela aparência eternamente surpresa e incrivelmente charmosa: o American Curl. A característica mais marcante são suas orelhas, que se curvam elegantemente para trás, lembrando pequenos chifres ou meias-luas. Essa peculiaridade confere-lhes um charme inigualável e uma expressão facial extremamente amigável e aberta. Eles parecem estar sempre agradavelmente surpresos e prontos para qualquer brincadeira. Ao contrário de muitas raças com aparências exóticas, os Curls têm uma constituição física totalmente harmoniosa e proporcional, sem quaisquer traços exagerados além das orelhas. São frequentemente apelidados de Peter Pan do mundo felino, pois mantém seu temperamento brincalhão e o espírito de filhote por toda a vida. São gatos muito carinhosos, inteligentes e convivem perfeitamente bem com crianças e outros animais de estimação. A história desta raça é um exemplo perfeito de como a casualidade pode presentear o mundo com uma verdadeira maravilha. Em 1981, na Califórnia, uma família comum acolheu uma gata vadia de pelo longo que tinha orelhas invulgares, dobradas para trás. Eles a chamaram de Sulamit. Quando ela deu à luz, 2 dos seus gatinhos tinham orelhas exatamente iguais. Ficou claro que não se tratava de uma lesão acidental, mas sim de uma mutação genética estável. Os geneticistas determinaram que um gene dominante era responsável por esta característica, o qual é agora conhecido como o gene Curl. Isto significa que todos os American Curls, sem exceção, são descendentes diretos daquela gata Sulamit original. É uma história incrível de como uma gata vadia se tornou a matriarca de toda uma nova raça, que hoje é mundialmente reconhecida e amada. E aqui temos a maior e mais agradável surpresa. Ao contrário dos gatos Scottish Fold, cuja mutação auricular está associada a graves problemas nas articulações, o gene do American Curl afeta exclusivamente a cartilagem da orelha, e nada mais. Esta é considerada uma das raças de gatos mais saudáveis e geneticamente puras. Eles não apresentam doenças hereditárias específicas que estejam relacionadas à sua característica distintiva. Isso é resultado de uma mutação natural, que não acarretou nenhuma consequência negativa para a saúde do animal. Isso torna os Curls um exemplo perfeito de como uma anomalia genética pode ser apenas uma característica interessante, em vez de um defeito de saúde. Eles são a prova viva de que uma aparência incomum não é sinônimo de problemas de saúde, o que os diferencia claramente de muitas outras raças desenvolvidas por seleção. Mesmo sendo gatos saudáveis, as orelhas singulares dos Curls exigem um certo cuidado. Curiosamente, os gatinhos nascem com as orelhas completamente retas. Elas só começam a enrolar para trás entre o 4º e o 7º dia de vida, e esse processo continua até cerca de 4 meses. É nessa idade que se define a curvatura final da orelha, que será permanente e não se alterará mais. A cartilagem auricular dos Curls é bem firme, mas ainda assim deve ser manuseada com delicadeza para evitar lesões. Nunca tente dobrá-las à força no sentido contrário. Além disso, devido ao seu formato aberto, as orelhas dos Curls são mais suscetíveis ao acúmulo de sujidade do que as de gatos comuns. Por isso, a inspeção e a limpeza regulares são essenciais. Fora isso, eles são gatos robustos, saudáveis, de baixa manutenção e incrivelmente positivos, cuja mutação acidental se tornou um verdadeiro presente para os amantes de felinos em todo o mundo. Então, vamos fazer um balanço. Hoje, exploramos 5 raças de gatos incríveis, cada uma delas resultado de um acidente genético único. Vimos que as orelhas dobradas do Scottish Fold são, na verdade,
um sinal de doença articular grave. Aprendemos que as patinhas curtas do Munchkin não o impedem de ser um caçador ágil. Entendemos por que o Esfinx nu exige mais cuidado do que o mais peludo dos persas, e por que o encaracolado Devon Rex tem a personalidade de um cão. E por fim, nos maravilhamos com o American Curl, cuja mutação se revelou apenas uma característica inofensiva e super charmosa. Este caleidoscópio de raças mostra-nos como a natureza pode ser incrível e imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, isto impõe a nós, humanos, uma responsabilidade enorme. Devemos lembrar que por trás de cada traço incomum existe uma genética complexa, e é nosso dever cuidar destas criaturas, atendendo a todas as suas necessidades, e abordar a sua criação com inteligência e ética. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se gostaram, deixem o seu gosto e inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para vocês. Qual destas raças vos impressionou mais? E vocês se arriscariam a ter um gato com uma característica tão única? Partilhem a vossa opinião nos comentários.